isso, entrei um pouquinho mais cedo, costumo entrar às 8 horas, só que o tempo está meio esquisito aqui, não sei se vocês estão acompanhando aqui na Baixada Santista, tá o maior calor, né, como em tudo quanto é lugar do Brasil, né, mas eu acho que vai cair um toró violento. Aqui começou a ventar bastante, tanto que se vocês escutarem algum ruído, é o meu ventilador. Tudo bem, eu sou a Angélica Hellish, eu estou aqui para comentar a série Hannibal. Estávamos em hiato, porque estávamos de férias. Eu estava bem cansada, depois de fazer os programas, que a gente fez várias séries, comentando e tal, edição, aí tinha a última temporada sobre a série Além da Imaginação, aliás, maravilhosa, gente. Quem não conhece, assista a série e escute o nosso podcast, que o nosso podcast, modéstia à parte, é imperdível. A curadoria que a gente fez de Além da Imaginação, os 156 episódios, os episódios especiais, teve um programa só sobre a Ida Lupino, teve programa sobre a série do Jordan Peele, ou seja, a gente fez um trampo muito legal. E, perdão, ano que vem vai ser o programa sobre Galeria do Terror, ou seja, você realmente vai ter muito conteúdo e a gente trata o conteúdo com muita seriedade. Assim, dentro do que é possível, né? Mas é isso. Quem chegar a dar aquele oi maroto, pra eu saber como é que tá meu som. Isso aqui vai sair em podcast, tá? Quem tá acompanhando sabe. Eu meio que fiquei assim, apreensiva de colocar em tantos streamings relacionados ao Spotify. Então eu tô pedindo para todo mundo, quem puder, né, assinar o feed do site, o podcast do site. Pode até ser no Spotify mesmo, que também tá lá. Que é só procurar Masmorra Cine, que você vai ter todos os podcasts, vai ter o podcast da série Hannibal. Então a gente vai ter os podcasts de cinema. São, sei lá, mais de 12 anos de programa, então tem bastante conteúdo. E eu vim aqui hoje no nosso retorno aqui, no meu retorno, né, que isso aqui é um projeto solo. Só acho que é quarta-feira. Quarta-feira vai ter o projeto com o Marcos, que é o Call Crimes. O nosso programa pra gente brincar de inventar histórias de crime, né? É um programa bem divertido que acontece na Twitch. E sai versão em podcast também, só que eu sou uma preguiçosa e não tô querendo lotar o site de áudios de MP3 e tal. Então eu tô falando pro pessoal ir escutar realmente lá no próprio Spotify, porque tá lá. Todos os programas estão lá, que eu saiba. Só uns avisinhos aqui rapidinho antes de começar, que a gente terminou a nossa campanha, né, pra montar o PC, eu consegui montar uma boa parte dele mesmo, assim, eu comprei uma placa-mãe nova, eu comprei mais memória, um processador, um gabinete, então a única coisa que eu não consegui comprar, e eu fiquei com pena, porque aí eu me lasquei, porque começou a ser muito taxado no AliExpress, né? Porque eu não compro nada da Amazon, gente, assim, porque é um pouco mais caro, né? Então a gente fica tentando economizar. Foi a placa de vídeo, então quem puder nos apoiar, o apoio Pix está aí abaixo, quem puder nos apadrinhar, é só você entrar aqui, deixa eu ver, na Twitch ou no próprio YouTube tem o Linktree, né? Que aí tem todos os links de apoio, tem Padrim, tem Apoia-se, tem Colabore aí. Então, se você puder ajudar esse podcast veterano, né? Enquanto ele existe, eu agradeço demais. Não compramos ainda a placa de vídeo, ou seja, a situação não ficou mais lisinha total por causa disso, né? Porque estamos trabalhando só com a própria... esse processador, ele tem vídeo integrado, né? Mas vamos lá, vamos parar de falar de coisas técnicas, né? Dá um salve aí quem estiver aí no YouTube, dá aquele salve aqui no chat, só para eu saber que você tá aí. E eu vou deixar rolando agora para vocês aqui algumas imagens do episódio, eu gosto de colocar isso. Ó, vou deixar rolando aqui, ó, de fundo, pronto. Esse aqui é o episódio que vamos comentar hoje, é o episódio Susakana. Para fazer uma lembrança, como faz um certo tempinho que eu gravei o último programa, e para recordar, o ideal é vocês escutarem um podcast, né? Dar uma escutada que foi interessante o que aconteceu no episódio, porque deu tudo muito errado pro Chilton, né?
O Chilton já vinha há muito tempo ensaiando, né, com aquela malemolência toda. Uma hora ele foi lá, ele apareceu até naquele, como testemunha, né, falando que o Will era uma pessoa perigosa, depois ele mudou de ideia e tal. Eu sei que deu uma hora, toda a manipulação que o Hannibal fez, ele manipulou o suficiente, veja bem, né, tem aquela personagem que desapareceu, né, que era uma acólita do personagem lá do investigador. Até esqueci, faz tanto tempo que a gente não grava, né? E não fala sobre as coisas, mas deixa eu só ver o nome dele aqui. Jack Crawford, deixa eu ver se é isso mesmo. Só para poder tirar lá a dúvida. Só um segundo, minha gente. Só um segundinho aqui que tem que dar aquela refrescada boa na memória, né? É isso mesmo, tá? Aqui a gente tem o Jack Crawford, né? Que é interpretado pelo Lawrence Fishburne. E ela era uma acólita dele. Essa personagem, ela vamos colocar assim, para quem não sabe ou começou a acompanhar agora, ela é a Clarice dessa série. Porque por direitos autorais, a série não podia utilizar todo esse segmento da Clarice e tal. Então, a série se baseia muito mais naquele livro Dragão Vermelho, né? Então, aqui a gente descobre no episódio anterior que a Miriam Less, ela ficou presa ali por anos, e ele ficou fazendo aquela lavagem cerebral, o Hannibal Lecter nela, e tal, e pelo que eu pude, como ele fez com o Will, né, ele foi incutindo na cabeça dele certas coisas, e você vê que uma hora, quando ele escuta a voz do Chilton, ela tem um surto e dá um tiro, assim, através do espelho, né, daquela sala de interrogatório, e atira na bochecha dele, o cara fica totalmente prejudicado, e a gente tá nesse ponto aqui, né, que o Chilton, ele realmente se deu muito mal, né, você até pensa, nossa, agora morreu, né. Aqui você tem o Will totalmente, então, restabelecido, vamos colocar assim, porque ele foi inocentado, agora ele pode participar novamente, o Jack Crawford convidou ele, né, então ele não conseguiu provar que o Hannibal é o assassino, mas ele agora declaradamente ele fala para as pessoas, ele fala para o próprio Hannibal as desconfianças que ele tem do Hannibal, né? Mas como ele não conseguiu provas, né? Então você vai ter um episódio que ele vai começar de uma maneira muito bonita, assim, achei muito legal. Os diálogos continuam um ponto altíssimo da história. Você tem aqui o Will pescando, né? Com o Jack Crawford, e eles estão conversando, eles têm um diálogo, aquela pesca no meio da neve. E eles têm um diálogo assim, né? O Jack Crawford fica brincando, nossa, que horror, né? Essa pescaria aqui no meio do gelo. Eu sempre vim pescar, mas só no verão. Aí ele fala até, o Will comenta assim, fala, os peixes não estão querendo morder muito porque o metabolismo deles desacelera. Ou seja, eles não têm muita fome. Aí o que a gente faz? O Will fala assim, a gente coloca uma isca viva. Não coloca aquelas iscas que ele usa, né? Usa uma daquelas iscas vivas. Então você vê que faz um trocadilho, assim, da caça e do caçador, que é uma coisa que a série trata, né? A série é sobre isso também. Olá, Ronaldo! Opa! Voltamos, Ronaldo, com o podcast sobre Hannibal. Boa noite. Muito boa noite. Então, a discussão aqui trata do que a série trata, né, que é o Hannibal, o caçador e a caça, e o Will, o caçador e a caça. Então os diálogos são muito bem sacados, né, não à toa que essa série é um primor, né, e todo mundo elogia demais, né. Aqui nós temos o roteiro do Scott Nimerfro, Brian Fuller e o Steve Lightfoot, que é um trio aí que a gente já tem acompanhado em outros episódios. A direção, deixa eu só confirmar a direção, do Vincenzo Natali. Gosto muito da direção dele. E a gente está nessa fase da série onde a gente tem os episódios com nome de pratos japoneses, né, e tal. Tem toda uma inspiração que no filme Hannibal, A Origem do Mal, tem essa espécie, né, de colocação, né, do oriental, do misticismo, né, daquela coisa meio Ronin, né, meio, bom, tô divagando um pouquinho, né? Mas, claro, essa é uma série que é uma série também procedural, então vai ter o assassino da semana, e aqui a gente vai ter um assassino
que ele é no mínimo muito, muito estranho, né? Que eles vão, logo no começo do episódio, você vai descobrir que tem um cavalo morto, né? Aí a polícia tá chegando, né, e tal, tem um estábulo ali, né? Tem uma veterinária ali examinando o corpo de um cavalo morto. Só que, e você vê ali que o dono do cavalo, inclusive, tá com o coração partido, né? Porque o potrinho, né, o cavalinho que nasceu também, nasceu natimorto. Só que tem uma coisa estranha, né? Porque o abdômen do animal, aliás, é uma série para quem tem gatilho de coisas assim com animais. Eu tenho, viu, gente? Eu me tornei com o tempo até mais, assim, muito mais, me incomoda muito ver, a gente sabe que é tudo mentira, né? Mas me incomoda muitíssimo ver bicho sofrendo. Mesmo que seja uma coisa fake, ainda me incomoda bastante. De qualquer maneira, você vê o abdômen do animal se movendo e, nossa, o que é isso, né? Parece que tem algo aqui, o veterinário fala, né? E ele abre os pontos. E quando abre o ponto, sai uma pessoa de dentro do abdômen do cavalo, né? E é claro que já vai aparecer ali toda a equipe do FBI, dessa unidade de análise comportamental. O Will, né? Dessa vez já está com eles também, né? Deixa eu só confirmar aqui que eu tenho um roteirinho aqui. É isso mesmo, ele volta como consultor, já foi confirmado. Eles estão ali fazendo uma análise, né, e tal. Então, inclusive, verificando que o corpo que está dentro do cavalo é um corpo de uma mulher. E que ela foi estrangulada, sabe? Então ela foi ali, colocada ali dentro do cavalo. Corte para uma cena de uma introdução de personagens muito interessantes que vão entrar na história. Eu penso que tenham entrado já anteriormente, mas agora as coisas vão se aprofundando. Que tem a jovem Margot, né? Que é interpretada por uma atriz fantástica, que é daquele filme American Mary. Deixa eu só confirmar aqui o nome dela. Ela é fantástica, essa atriz. Eu adoro ela. Só um segundinho. Muitas pessoas e muitos nominhos aqui. Eu tô... Mas tem um nominho dela aqui sim. Deixa eu só conferir aqui. Pra mencionar. Isso é legal, né, gente? Mencionar o nome da atriz, né? Pronto, achei, gente. É a Catherine Isabelle. Ela é fantástica, essa atriz aí. Ela é daqueles filmes de... Eu mencionei aqui o American Mary, mas ela é muito conhecida por causa daqueles filmes, o Ginger Snaps, né? Que são muito legais, né? Filmes de lobisomem. É uma Scream Queen, né? Com toda a certeza de qualidade, a Catherine Isabelle. E ela, aqui ela faz então essa personagem que ela está sendo torturada, sabe? O nome dela, deixa eu só... Aí a gente sai do ponto, né, para poder ver. Adoro, né? Margot, pronto. Aí você tem a Margot, que ela está sendo torturada, mostra que ela está sendo empurrada com a cara num vidro, assim, uma espécie de um aquário que tem várias moreias, né? Aquele bicho horroroso, assim, né? Um bicho meio assustador. E tá chorando, né? E alguém, uma pessoa que não aparece por enquanto, tá ali aparando as lágrimas dela com pedaços de papel, né? E botando num drink ali com azeitonas e o caramba. Então, você vê que, putz, tem alguém adorando que aquela mulher tá sofrendo ali, né? Você vê que a Margot, ela já aparece depois ali como uma pessoa que está no escritório ali, no consultório, na verdade, do Hannibal, e tá com o braço quebrado, tá com o braço numa tipóia, né? E tá falando sobre isso, que ela foi atacada pelo irmão dela, que ela tá furiosa com ele. O Hannibal até pergunta pra ela, assim, claramente, se ela planeja atacar o irmão e tal, e dá a entender que ela vive uma dinâmica com o irmão dela, meio de o irmão sabe que se ela pudesse mataria ele, mas só não mata porque tem uma coisa nas cláusulas ali de herança ali, porque eles são de uma família riquíssima, né? E tal, com muitos bens e tal, que ela teria, a herança só passa só pro sangue masculino, algo assim, né? Ele teria que ter um filho, né? É uma coisa meio assustadora, até a dinâmica entre os dois é bem estranha, né? Mas você vê que ali ela tá sofrendo muita violência, né? Essa personagem aqui, e a pessoa tá
divertindo com a violência. Aqui a gente vai ter, o segmento vai entrar na história, os Verger, né? Que tem aquele, até no filme, é o Gary Oldman, né? Todo maquiado, fazendo. Eu vou até tirar esse... Porque eu não tô ouvindo nada agora. Ó, mexi no microfone. Não tô ouvindo nada agora, só me atrapalha só esse fone de ouvido e é quente pra caramba. Deixa eu só ver aqui se eu fiz alguma besteira. Tá, ó. Que bonitas cenas, né, deles, né, Nossa, e esse prato que ele serve, eu não contei ainda, mas eu vou falar sobre isso. Então, então a gente tem esse segmento aqui do Hannibal conversando com a Margot, né, introduzindo a violência pela qual ela tá passando. Depois vai ter o corte, nesse roteiro acho que eu não coloquei, mas vai ter um corte também para esse negócio do Jack Crawford e o pessoal analisando o corpo da mulher que estava dentro do cavalo. E dentro do corpo dela também tem essa mesma coisa esquisita. Os caras estão mexendo lá e estão vendo algo como se tivesse algo dentro do peito dela, sabe? Dentro dessa cavidade torácica onde tem um coração. E fala, nossa, que é isso? Aí o cara vai, abre e sai um pássaro, né? Então, parece até aqueles bonequinhos que é um dentro do outro, né? É quase uma coisa assim, né? Porque você tem o cavalo, o corpo dela tá dentro do cavalo, e dentro do corpo dela tá esse pássaro, né? Mas o pássaro sai vivo. Então é chocante, né? Porque são cenas chocantes, mas são cenas interessantes também, né? Então eles ficam meio até chocados, né? Eu não comentei aqui, mas eu acho que tem uma relevância esse jantar, porque afinal a série também é muito sobre isso, né? Sobre aparecer os jantares, e vai ter os peixes ali que o Hannibal, os peixes que o Jack Crawford e o Will pescaram, que são trutas, eles levam pro Hannibal, né? E eles fazem até uma piadinha, né? O Will fala, agora eu só como comida aqui se eu trouxer a carne. Então aí aparece o Hannibal tendo todo aquele trabalho, lavando peixe, né? Com toda aquela elegância. Mas a apresentação é muito interessante. Se você não assistiu esse episódio, assista, porque você vai gostar. O Hannibal, ele faz uma bandeja que, primeiramente, é tudo muito estranho e até meio fúnebre, aquela bandeja de peixes. Ele tem o peixe com a boca aberta e o rabo do próprio peixe na boca do peixe, né? Ele faz uma apresentação, assim, uma bandeja muito bonita e uma espécie de polvo envolvendo todos os peixes, como se tivesse... É quase uma coisa Lovecraftiana. Então, nossa, eu achei fantástico, assim, esse pessoal que faz esse trabalho, que é o trabalho de apresentação dos pratos, né? Eles são muito preciosistas, né? Aqui tá passando algumas imagens, né? Eles são bastante preciosistas e muito cuidadosos, viu? Deixa eu ver, apareceu aqui alguma coisa do Strange Elements, não sei o que é isso aqui do chat, né? E o chat era pra estar aqui, nem tá, né? Desculpem, gente, deixa eu só... Eu até coloquei isso aqui, eu acho que porque o chat tem isso de... esses programas OBS é tipo Photoshop, né? Hierarquias, tem que ir subindo o que você quer que apareça. Mas aí, então, eu acho essa coisa do prato muito interessante da gente mencionar. Claro que o crime da vez aqui, eu acho que ele é até um crime que ele é mais sobre o Will e o Hannibal e a dinâmica da relação entre eles, até do que sobre o crime. Porque você tem ali, eles vão examinar, vai ter esse negócio ali do encontrar esse pássaro vivo dentro da mulher. Então, quando eles vão descobrir, eles vão começar a sondar e vão descobrir que tem uma pessoa que era envolvida ali, que cuidava dos animais, que é um cara que ele é um pouco até meio problemático, tem é um pouco neurotípico, né? E ele tá ali cuidando de vários animais, ele tem várias gaiolas, pelo jeito ele tá cuidando dos bichos enquanto eles estão feridos, né? Ele cuidava dos estábulos também, e dão a entender que ele conhecia também essa moça que foi encontrada morta, né? Então, claro que o Will e o Jack Crawford vão lá conversar com ele, né? E vão perceber, inclusive ele tem um jeito bem estranho de se comportar, esse ator aqui. Deixa eu ver aqui, não sei se é o Jeremy Davis, deixa eu só confirmar, é ele mesmo. Aqui quem faz esse personagem aqui, que ele é meio estranhão, é um ator chamado Jeremy Davis. E, ele tem muitos papéis relevantes aqui, inclusive, em filmes famosos, Solaris,
a versão de 2002, Dogville. Ele fez o Charles Manson, ó, aqui no Helter Skelter. Ele tem essa aparência meio magra, né? Trabalhou em Lost, então ele é um cara até bem conceituado aqui na indústria, viu? Tem muitos trabalhos aí, e aqui ele faz essa ponta aqui como um cuidador de animais um tanto neurotípico e problemático, e eles percebem nele, né, isso daí, dele não querer olhar diretamente para eles. Na hora que ele vai pegar a foto da moça, que ele vai reconhecer, né, ele pega 5 braços para trás, não quer olhar para a cara deles. Então é interessantíssimo, né? O Will logo percebe que ele é uma pessoa problemática, mas não vê nele traços de perigo, de psicopatia, né? Então ele faz uma leitura dele, assim, sobre essa questão. Até o Will é tão inteligente, né, que ele até faz a leitura do que significa exatamente aquela inserção dentro do cavalo, de colocar uma pessoa dentro do cavalo, um pássaro dentro de uma pessoa, que é meio um renascimento, né? E tá como ele quisesse que de uma coisa morta saísse uma coisa viva. Então esse personagem aí que eles desconfiam, não tem toda certeza, né? Mas o Will vai voltar lá, vai conseguir confirmar depois e tal. E vai aparecer uma outra pessoa em jogo aí. Eu achei que a inserção desse personagem no episódio, aí eu pergunto pra vocês também, ele até que meio ficou quase meio aleatório, né? Porque eles conseguem, através de pesquisas que não mostram muito pra gente, pro espectador, descobrir que esse cara aí, que é o cara que é o cuidador, né? Ele já ficou preso, então ele parece que tem um assistente social ali que cuida dele e tal. E logo sob esse assistente social vai recair a suspeita de que sim, que não é só o corpo dessa moça que apareceu, são vários corpos, foram mais de 16 mulheres que foram encontradas, né, num campo, né, cheio de sepulturas e tal. Então você vê que só a número 16 que estava no cavalo, né? Então é uma coisa bem sinistra, né? Então o Will vai conseguir levantar que realmente esse cara aí, qual é o nome dele até? Deixa eu até só confirmar aqui, o Jeremy Davis, tá. É o Peter Bernardone, né? É isso mesmo. E o cara que é o assistente social dele é um ator chamado Chris Diamantonopoulos. Esse ator aqui, ele tem uma cara de bom moço, até achei engraçadíssimo. Ele tem uma cara de bom moço federal mesmo aqui. Mas aqui o Will faz a leitura dele, porque ele é chamado para conversar com a Lana, né? E tal. E eu acho que ele é um cara perigosíssimo, que ele tem um olhar meio parado. A Lana toca na mão dele de propósito, ele não quer tocar. Então o Will acaba... Não tem provas, né? Mas tem tal negócio, né? Tem quase certeza que esse cara é o assassino, né? E a história desse episódio em si, é como eu falei, eu acho que ela tem muito mais a ver com o próprio Will do que com o Lecter, pelo seguinte, do que com o crime da vez, porque o Will, nesse retorno dele, conforme ele vai descobrindo quem é o assassino, ele vê o que esse cara, que é o psicopata, que é o assistente social, estava infligindo a esse homem meio, né, que ele fazia com ele um gaslighting, ele fazia assim, olha, ninguém vai acreditar em você, que você é um cara problemático, você já está dentro do sistema, e eu sou assistente social. Não, mas as pessoas na polícia, a Lana, até falam assim, ó, esse cara tem alguma coisa, né? Então o que esse cara faz? Que é aí que vai ser o fim dele. Ele resolve falar assim, né? Porque o cara parece todo sorridente, bonzinho, bababá, e você não tem provas contra mim, então me deixa embora daqui, né? E tal. Sorrindo o tempo todo. E meu celular tá tocando. Não, parou. E aí, o que acontece? Ele volta e na casa onde mora esse moço, o Ronaldo diz aqui, Will não tinha provas, mas tinha convicção. Isso é muito perigoso, sim. Sim. Não, mas o Will é muito esperto, porque ele joga como é que fala? Ele joga uma isca pro cara, pra esse daí que, na verdade não é ele que é o grande psicopata da história, esse cara que é meio problemático. Ele joga uma isca, ele leva o pássaro, né? Porque vê que ele tava muito preocupado com o pássaro, o que aconteceu com o pássaro e tal. Daquelas pessoas que tá preocupada é com os animais, né? Morreram pessoas, né? Mas que se salvem os bichos, né? Tem gente que pensa assim, né? Ele é aquela pessoa meio, né?
focada nesse sentido assim. E aí ele assume pro Will, ele fala assim, eu achei que poderia ajudar a renascer e tal. Demora um pouco para ficar claro pra gente o que exatamente é esse assistente social e o que ele tá fazendo com esse cara. Mas tudo vai se revelar, porque quando ele sai lá ele é chamado na delegacia, depois, aí você tem uma cena do cara chegando em casa, esse carinha aí, que eu acho que é Bernard, né, o nome dele, deixa eu ver aqui. Isso mesmo, é o Peter Bernardone, né, que ele estava sendo investigado, que cuidava dos estábulos, dos bichos. Ele chega e não tem nenhum bicho. Todas as jaulinhas estão vazias. E tinha de tudo, tinha cachorro, né? Ele meio que, pelo que eu percebi, ele era um cuidador também. Eu acho que ele também recolhia os animais feridos e estava cuidando. E ele olha para aquilo tudo desesperado, né? E cadê os animais? E tinha um cavalo ainda lá, né? Naquele estábulo lá. Morreu um cavalo. Ele até fala que o cavalo até deu um coice nele, mas o cavalo estava lá. E ele vai para outra sala, tá o cavalo, uma poça de sangue, né? E é muito terrível isso daí. Olha essa cena aqui da Lana com o Lecter, né? Todo cheio de amor aqui. Nossa, nessa fase eles estão juntos ainda, né? A Lana vai ter muito ódio disso mais pra frente. Porque o Lecter tá com a Lana, né, gente? Vamos lembrar. E aí, o que acontece? Aí quando ele chega e o cavalo tá lá caído numa poça de sangue, ele já começa a chorar, desesperado, né? Até eu também fiquei com vontade de chorar. Aí o cara tá chegando perto dele, né? Com o martelo na mão, dá a entender que ele deu uma martelada na cabeça do cavalo. E fala assim, o que você fez, Peter? Né? Você me entregou, né? Aí ele fala, eu não fiz nada disso, você que matou essas mulheres, o cara fala, né? Aí ela fala, não, eu vou falar que você que matou, que você é louco, bababá. E tu percebe pela câmera, mó interessante, né? Que como é que eles mostram o rage, né? Porque o cara, esse daí, não assistente social, mas o cara que cuida dos animais, ele faz um barulho, assim, um zumbido, e você vê que a câmera tá tremendo e ele tá meio que entrando em surto, o cara. E não mostra pra gente, mas como ele tá entrando em surto, você fala, putz, vai acontecer alguma coisa. Aí corta pro Hannibal, vindo de carro junto com o Will, né? Tá tocando aquela música maravilhosa, que eu até esqueci o nome dela, mas eu amo ela. Que é uma música clássica, cheia de coral. Maravilhosa. Fleur de la Cour, não lembro. Mas é uma música linda. Depois eu lembro, gente. Eu coloco no fundo aí, quem for ouvir o podcast, escuta com a música, prometo. Que é muito linda. Aí eles estão lá conversando, né, e tal. E agora o Will fala claramente, até tem uma cena dele ali em consultório com Hannibal, falando assim, pare de mentir pra mim, fale a verdade pra mim, você pode até fingir pros outros, mas pra mim você tem que falar a verdade. E eles estão se dirigindo à casa desse, né, o estábulo lá, aquele local onde tinha os animais desse cara, né. E aí entram e o Will já olha também, faz a mesma coisa que ele olha, nossa, vê todas as gaiolas vazias, né, e fala, meu Deus, né, o que aconteceu? E ele chega na outra sala, o cara, o Peter, ele tá ali sentadinho do lado do cavalo morto, costurando a barriga do cavalo, né. E o Hannibal, né, e ele entrando devagarinho e conversa com ele, né, e fala assim, poxa, né, quem é que tá? O Will pergunta, quem tá dentro desse cavalo? Será que é o seu assistente social, Peter? Aí ele fala, sim, né. Aí o cara fala, Peter, ele era muito malvado, né? E ele tava praticando mal, né? Aí o Will fala uma coisa que eu achei tão interessante esse diálogo, ele fala assim, ele era mal, mas você não merecia matar ele. E não é que é assim por falta de merecimento, como se ele não fosse bom, e sim porque o cara era tão mal, era tão cruel, que ele que vai perder com isso, né? E tal, de ter feito essa coisa assim, né? E aí eles vão conversando, o Hannibal fica ali, tá o cavalo lá, ninguém mexeu no cavalo. E o Will continua conversando com ele, né? E conversando e tentando, né, tirar dele as informações, como é que isso aconteceu, né? Porque não mostrou pra gente, em nenhum momento, abrindo esse cavalo e nem enfiando a pessoa, nada disso. E aí, a dado momento, ele fala assim com o Will, né? O Peter fala, eu não matei ele tá vivo, eu só queria que ele sentisse
como é que é o que ele faz, que é horrível com as pessoas, que ele sufoca as pessoas, né? As mulheres eram encontradas enforcadas, né? Sufocadas, né? Esganadas. Aí aí corta pro cavalo, que é uma cena dantesca, entendeu? Abrindo assim a costura da barriga e saindo uma pessoa, né? Isso aqui, acho que isso é tudo um efeito sensacional, né? Obviamente, né? De CGI e tal, mas tá muito, mas muito perfeito de verdade. Dá uma agonia federal, gente, mesmo. Aí ele tá saindo ali coberto de sangue, aquele cara, o personagem lá, o Clark, Clark Ingram, o nome dele, né? Que esse sim é o psicopata que matava todas as mulheres, né? Quando eles encontraram os corpos no campo, até aquele outro carinha lá né, vamos lembrar que a Beverly já se foi, né, coitada, né? Mas um daqueles ajudantes lá, a pessoa que faz a análise científica no CSI, pede desculpas pro Will, né? Fala assim, ó, eu quero pedir desculpas pra você, porque acho que eu não dei chance pra você, tipo, não te dei o benefício da dúvida, e se fosse a Beverly, com toda certeza ela daria, né? E o Will perdoa ele e tal, aperta a mão dele e fala, não, é esperado, né? É um sentimento de muita revolta, né? Quando a Beverly morreu, pra eles foi uma perda muito sentida, né? Que eles tiveram aqui. Mas aqui é meio que o desfecho do episódio, né? Que é um episódio muito interessante, né? Que quando sai esse cara coberto de sangue, e é por isso que é legal como a série constrói isso daí, o Will volta, pega ele lá, saindo, rastejando pelo chão, saindo todo coberto de sangue dentro do cavalo, e já aponta a arma pra ele. O Will, ele quer muito, muito, já que ele não pode matar o Hannibal, ele tá muito frustrado e de não conseguir provar que o Hannibal é um psicopata, um assassino, ele fala, eu vou matar esse cara aqui, entendeu? E ele aponta a arma pro cara, carregada. Eu até fiquei surpreendida de depois do cara ser solto de uma clínica psiquiátrica, né? O cara já tá com uma arma carregada, mas, né? Vamos colocar isso naquela... Como é que é? Naquele caixotinho de conveniências e tal, que sempre, às vezes, para um roteiro andar precisa, né? Mas aí ele fica lá apontando a arma e o cara começa a choramingar como bom covarde, né? Porque você vê que os caras mais psicopatas e sociopatas que existem, os caras ficam ali adorando ali, né? Matar, mas na hora que eles estão em risco, aí, né? Vamos lembrar, né? Que a gente tem recentemente aqui tinha um presidente que é sempre assim, né? Pra dor do outro ele zombava, quando era dele ele aumentava, né? É sempre assim, é coisa de psicopata mesmo, né? De sociopata. E aí o Hannibal vai convencer o Will, vai começar a falar pro Will, falar, olha Will, isso que você tá fazendo, você não tá fazendo isso no momento certo, né? E tal, você tem que fazer isso por ti, né? E tal. Eles têm uma dinâmica, eles conversam sobre isso, porque quando o Hannibal pergunta pra ele, por que você ainda quer ser meu paciente? Aí o Will responde pro Hannibal, fala, porque algumas coisas que eu vou falar pra você, outros médicos, né, não aceitariam, né? Que sim, é a vontade que ele tem de sentar, né, o dedo no Hannibal Lecter, né, que é um cara que é perigosíssimo, né? Que fez ele, vamos lembrar que ele conseguiu descobrir que ele ficava dando carne humana, né, para ele e para muita gente, né? Então isso é terrível. E aqui eles têm uma dinâmica, eles ficam conversando, o Hannibal fala, você precisa se acalmar, né? E quando a gente pensa que ele vai atirar, o Hannibal coloca a mão bem na frente, é bem corajoso, ele coloca a mão na frente e fala assim, olha, não vale a pena, né? E consegue baixar a arma do Will, né? E tal, e até fala pra ele assim, eu tô surpreendido com você, né? Que agora você tá cada vez se transformando em uma outra coisa. E eu acho, aqui eu venho pras minhas conjecturas, que o Will, isso é tudo parte de um plano. Quem assistiu toda a série, até a terceira temporada, sabe que isso faz parte de um plano. O Will precisa convencer o Hannibal que ele tá se transformando num psicopata. Claro que quanto disso é verdade, mas ele precisa com toda certeza convencer o Hannibal que o Hannibal está conseguindo transformá-lo em algo muito parecido com o que ele mesmo é. Então você vê aqui e fala assim, nossa, o Hannibal começou a acreditar que o Will ia matar, que o Will sente vontade de matar,
que o Will tá tentando se controlar e tem toda uma tensão sexual. Vamos lembrar que as pessoas shippam muito, né, os dois, né? E eu também acho que tem um certo, por mais que ele esteja transando com uma mulher, o Hannibal, coisa que até estava conversando aqui com o Marco recentemente, que é estranho, né? A pessoa que é um psicopata, eles costumam não ter desejo sexual, né? Mas eu acho que o Hannibal está no nível que ele tem desejo sexual por saber o quanto ela vai sofrer quando descobrir o que ele é, entendeu? O que ele fez pro Will, né? Sabendo o quanto ela é íntegra, né? Porque essa personagem, ela é muito íntegra, a Lana, né? Eu acho, né? Então eu acho que aqui esse final, porque o episódio vai se fechar aqui, né, e tal, né? Os dois vão se aproximar um do outro e vai falar que ele tá surpreendido com o Will, né? Termina aqui, dá a entender que mais pra frente vão chamar a polícia, esse cara vai ser preso. Fecha o episódio, né? Então eu acho que é meio isso, né? É o Will mostrando e demonstrando, não à toa, ele continua com o Hannibal como psiquiatra, que ele quer provar pro Hannibal que ele não é uma coisa muito boa, pro Hannibal ir confiando nele, entendeu? Vai abaixo da guarda. É interessante. Estratégia boa, né? Aqui sobre o nome, né? Vamos lá. O nome é Suzakanana. Não é que não? Suzakana. Suzakana. Tô com a garganta seca, gente. Só um segundo, que senão eu não consigo não. Só um segundinho, peraí. Vai chover muito aqui, gente. Que medo. Até comecei mais cedo por causa disso, que eu achei que vai cair um torozão de louco. Tá mó ventania aqui. Coitado dos meus bichos lá fora, quero ver também. Vamos lá, o episódio se chama Suzakana. Refere-se a um pequeno prato que geralmente contém vegetais, que são embebidos em vinagre, e são servidos durante um jantar japonês com vários pratos, né? Por exemplo, com um dos pratos seria esse kaiseki, né? Que é uma espécie de limpador de paladar, né? Então eu acho que não é de agora que alguns episódios têm o nome de vários pratos, então acho que também faz uma certa relação com o segmento dessas situações, né? Penso eu, né? Que eu sempre tento fazer uma leitura do título do episódio, por mais que seja uma culinária que eu não sou tão entendida assim, mas já que costuma se aparecer o significado, que prato que é esse, né? Tem vários blogs que tem receitas de Hannibal, então é bem legal isso daí, e não custa a gente tentar fazer a análise disso também, né? Agora uma coisa interessante aqui para vocês, né? O conceito de uma pessoa emergindo de um cavalo morto foi inicialmente lançado no episódio Coquilles, né? Isso, era para aquele outro episódio, Coquilles, né? E o plano era que o Jack e o Will encontrariam outra das vítimas do Elliot Budge. Não o próprio Budge, no celeiro. Ah, entendi, tá. Que haveria um cavalo morto no chão, depois que eles lutaram, o Jack saiu, o Butch rastejaria para fora do cavalo morto e atacaria o Will. Então essa cena seria feita de uma maneira diferente e também em outro episódio. Aqui, a cena de sexo de Hannibal e Alana, é inspirada na cena de sexo impressionista do filme Fight Club. Olha! E foi inicialmente escrita para o episódio Futamono. O Brian Fuller disse que o diretor daquele episódio considerou a sequência muito complexa de filmar na programação do programa, né, das filmagens, né. E o Fuller, né, o Brian Fuller, né, que é o showrunner, o criador, né, quem adapta muito bem os roteiros, ele diz aqui que conceituou essa coisa do conceito do pássaro morto, né, que Peter colocou dentro da mulher, da Sarah Graeber, como uma ressurreição literal, ocorre para fora do peito e tal, é uma espécie de realismo, eles colocaram aqui, um flerte, né, com o sobrenatural, né, que sim, é uma simbologia, né, que é feita essa leitura, inclusive pelo próprio Will, né, ele sente que o pássaro estava morto e renascido, mas removeu a referência explícita para deixar a interpretação do público. Inteligente, né, muito inteligente, né, você tem que deixar para o público fazer a análise, né. Aqui a escolha inicial que seria para interpretar o Peter Bernardone, seria o Patton Oswalt. Agora eu vou ter que dar um Google aqui para ver quem é esse moço, o Patton Oswalt. Vamos ver, gente. Só um segundinho, só pra gente ver quem é o ator e para fazer uma referência para vocês também, né? Eu acho sempre achei interessante quando ele... Ah, tá.
Sabe quem é esse Patton Oswalt? É um comediante, ele é um gordinho. Quer ver aonde que ele tem? Deixa eu ver. Ele é muito fofinho, eu já vi esse ator em vários... Ele faz muita dublagem de voz, assim. Pois é, eu não vou saber dizer assim, mas ele faz muita dublagem de voz e tal. E deixa eu ver aqui no IMDb. Mas ele é uma figura bem bonachona, bem fofinha, assim. E tal. Faz um ratatouille, algumas vozes, né? Tá naquele filme que é terrível, terrível no sentido de ser triste o final. Procura seu amigo para o fim do mundo. Então é interessante, né? A escolha de um outro ator, né, aqui, né? Vamos lá, mais curiosidades. O Peter Bernardone tem o nome de São Francisco de Assis, padroeiro dos animais na religião católica. Olha que legal! O nome completo do São Francisco é Giovanni di Pietro di Bernardone. Essa daí vocês não sabiam, hein? E nem eu, achei interessantíssimo. Né, que esse Peter Bernardone é o nome oficial do São Francisco de Assis, né? O Pietro di Bernardone. A caracterização foi baseada no antigo aperto de um filme que Breuer conheceu, bababá. Ah, tá. Ele viu uma peça teatral e achou interessante o ator e tal, e gostou do ator, acabou chamando ele. Aqui sobre a Margot Verger, né? Que ela tá no livro, obviamente, né? No romance ela é uma fisiculturista, né? Uma mulher muito forte. Mas aqui é que isso aqui é um spoiler, né? E tal. Mas é assim, a Margot, ela é uma personagem que mais pra frente ela vai se revelar uma personagem lésbica, né? E no romance diz que ela é uma fisiculturista. Só que o Brian Fuller achou meio exagerado colocar uma personagem lésbica e fisiculturista, que seria muito estereotipada, né? Gostei da sensibilidade dele, né? É isso aí. É isso então. Aqui tem algumas curiosidades, mas são meio que repetições e tal. Mas nossa, tem isso aqui, eu não sei nem se pode falar certas coisas. Porque diz que no romance, mas isso daí fica meio implícito na série também. Que o Mason Verger e a Margot Verger, né? Que o Mason parece que ele meio que abusa dela, né? Inclusive de outras maneiras, né? Então, né? A questão da Moreia também vem do livro, né? A Moreia que o Mason Verger tem, que aparece ele pressionando o rosto dela contra o vidro, né? Então, olha, gente, é um episódio fantástico. Eu não vou me demorar muito aqui, porque parece que vai cair um mundo de chuva aqui. Tô com um pouquinho de medo, inclusive. Mas, gente, olha, foi um episódio fantástico e eu tinha parado, né? Eu sou super metódica com certas coisas e tal. Mas eu tinha parado um pouquinho de assistir, foi mó legal rever o episódio e essa série é muito boa. Recordando que ela tá na Prime, viu? Ela tá na Prime, pra quem tem Prime, pra quem não tem Prime tem tudo quanto é lugar aí, viu? Viva o Torrent. Aliás, tem um sistema de Torrent que eu tava fuçando maravilhoso. Procure, Torrent Galaxy. Nossa, super organizado. E é isso, não sei se hoje mais tal, porque pode cair a internet devido à chuva, né? Mas amanhã já sai então o podcast, a versão em podcast eu costumo botar música e tal, então eu peço para quem puder, assina o nosso feed no podcast, tá? E tá sendo ótimo, Quarta-feira a gente já volta com aquele projetinho que a gente faz, porque quando eu começo a fazer certas coisas, eu não sou do tipo de abandonar. Para abandonar tem que estar muito ruim. Eu acho que uma das coisas que eu abandonei, curiosidade, para quem quiser saber, foi a gente tinha podcast sobre The Walking Dead. Só que eu comecei a achar que tava virando uma bagunça The Walking Dead. Eu abandonei há muito tempo. E parei de fazer podcast. Né? Mas eu costumo continuar. Então, quarta-feira vai ter o nosso Call Crimes. E é minha vez, hein, de contar a história. Acho que é quarta-feira, 9 da noite, mas eu dou o aviso aí. E aí, se você está assistindo a série, conte pra mim. Eu sei que tem pessoas maravilhosas, porque eu sigo elas no Twitter. Não são nossos ouvintes, que a gente considera como amigos também, né, leitores, que já assistiram vários, ninguém aguentou, já foi assistir tudo. Mas você recorda desse episódio? Conta pra mim o que você achou. Comenta aí, depois vai lá no site. Se quiser, puder, comenta lá também. Tem aqui o YouTube, tá certo? E a gente se encontra então no próximo podcast, o nosso festim, né? Tem esse nome chique, né? No próximo festim. O Haddock diz aqui, ó, antes de terminar, né? Vi essa série faz muito tempo. Ó, boa. Então, rever. A hora é essa, Haddock. Dá uma reassistida, você vai gostar.
E aí, então, o que faremos? Faremos, então, continuaremos, então, na próxima segunda-feira, a falar um por semana, sem pressa nenhuma. Quarta-feira estamos aí para fazer o nosso Call Crimes. E eu vou ver se, durante a semana, eu começo a colocar um BPM e tal, porque eu vou fazer assim, quem acompanha a gente sabe que a gente tem um especial no mês do horror, né, em outubro, e aí sai vários podcasts, a gente faz várias coisas. Nossa, é um mês que a gente se diverte bastante, porque aqui é todo mundo louco por terror, né? Mas a gente vai colocando o que a gente vai assistindo. Eu tenho assistido muita série boa, muita série boa. Ó o Marcos Leno aqui, Marcos Leno. Ó, não assisti ainda, mas gosto de ouvir você e o Marcos comentando. O Marcos não quer comentar aqui, o Marcos Leno. Tem que falar pra ele, vem pra cá, seu Marcos, comentar. Porque ele adora também a série. Mas é isso, gente. Então voltamos na próxima segunda-feira. Pra semana vai ter mais conteúdo comentando coisas legais. Ó, fica a dica aqui se vocês quiserem assistir. Eu assisti pela HBO Plus, né? Uma minissérie chamada Full Circle. Genial, maravilhosa. E eu gostei pra caramba. Eu quero muito poder recomendar. Então a gente vai fazer um BPM, tá? Que é o Batendo Papo na Masmorra. Até o final de semana também, tá certo? E beijo pra vocês. Quando eu puder eu volto aqui, seja no TikTok. Tá, o meu TikTok é Angélica Hellish. Ou aqui na Twitch, ou mesmo no YouTube. Agora eu comecei a fazer coisas pro meu canal também. Tem meu canal no YouTube, que é Angélica Hellish também. Porque lá eu separei, né? Eu deixei uma parada meio assim. O que é pro site, é comentário de filmes, séries e tal, eu boto no Masmorra Cine. O que é coisa minha, que nem hoje eu tava comentando sobre essa questão da ozonioterapia e tal. Então, coisas, sabe, comentando no sentido de ser crítica a isso, né? Eu prefiro deixar no meu canal, né? Coisa de viagem e tal. Então, se você quiser e puder, siga lá também, inscreva-se lá também, tá certo? Então, um beijo pra todo mundo. Deixa eu dar uns beijos aqui. Marcos Leno, que comentou por último. Beijos e boa noite. Haddock Lobo, beijão, obrigada pelos comentários. Boa noite pra você. Ronaldo Neves também comentando. Muitíssimo obrigada, gente. E é isso, eu vou finalizando aqui a nossa live. E amanhã tá lá o podcast, tá? Se inscreve, tá bom? Masmorra Cine no Spotify ou nos aplicativos de podcast. Tá bom? Beijão pra você. Até. Tchau, tchau.